Perfeito. Inclusive, vamos ficar atentos também ao que está acontecendo no mundo corporativo. O senhor Marcelo Kober, diversas prévias operacionais divulgadas ontem, nós trouxemos algumas delas aqui no Pre-Market. Hoje tem mais prévia de construtora, então as construtoras estão aproveitando aí esta semana para publicarem seus dados preliminares e são dados bastante interessantes, principalmente daquelas construtoras de baixa renda. Exatamente, a gente trouxe aqui ontem Cury e MRV, as duas com um ótimo desempenho ao longo do segundo trimestre nesses dados operacionais. A gente teve até bancos aí reiterando compra para ambas depois desses dados. E na noite de ontem a gente teve mais algumas construtoras trazendo as suas informações operacionais do segundo TRI de 24. Foi o caso da Tenda. Tenda que, vale lembrar, nesse mês de julho é um dos destaques aí. A ação já subiu quase 25% em pouco menos de 10 sessões. Então encerrou esse segundo trimestre com vendas líquidas de 907 milhões, que significa 24% de alta em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse mesmo período, o VGV totalizou 830 milhões, com preço médio de 226,5 mil e uma velocidade de venda sobre oferta, VSO líquida, de 32,7%, uma alta de 6,4%. Segundo a empresa, os números do trimestre foram puxados pelo aumento do preço médio por unidade. Ao todo foram lançados 9 empreendimentos e a empresa diz que, devido ao atraso de algumas aprovações no trimestre, o volume de lançamentos caiu 18% na comparação com o segundo TRI de 23, ocasionando VSO acima dos 30%. A empresa diz ainda que no acumulado do ano, apesar de ter observado uma redução no número de unidades lançadas, houve um aumento de 9,1% no VGV em milhões de reais, justificado pelo aumento de quase 10% no preço médio. Então, o resumo aqui de Tenda é conseguindo um crescimento interessante, e principalmente pautado no aumento desse preço médio por unidade, que subiu quase 10% aí nas comparações entre os últimos períodos. A Tenda, então, conseguindo tanto desempenhar bem do ponto de vista do seu ativo listado, como eu falei, subiu quase 25% só agora no mês de julho, e também entregando aí bons resultados, bons números de prévia operacional. Outra construtora que também entregou sua prévia na data de ontem foi a Cyrela. Cyrela, que é a maior incorporadora do país, e diferente das empresas que surfam apenas na baixa renda, como o caso de MRV, Cury, Direcional, a própria Tenda, a Cyrela tem uma infinitude aí de negócios, inclusive alguns na baixa renda, mas ela é predominantemente uma incorporadora de médio e alto padrão. Essas incorporadoras sofrem um pouco mais com o juro no nível onde está e tem um pouco menos de agressividade no crescimento. A gente viu isso que nas vendas da Cyrela, que recuaram 6% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,7 bi de reais, conforme essa prévia operacional que foi divulgada pela construtora. As vendas líquidas contratadas com permuta caíram 5% na mesma comparação, para 2,4 bi de reais. E o valor geral de venda dos lançamentos, por sua vez, recuou 59% nos 3 meses encerrados na base anual para 1,04 bilhão de real. Incluindo unidades permutadas, o valor geral de venda alcançou 1,46 bi. O número de lançamentos também diminuiu de 17 no segundo TRI de 22 para 9 nesse segundo TRI de 24, perdão, do segundo TRI de 23 para o segundo TRI de 24. A VSO, a velocidade de venda dos últimos 12 meses, fechou em 52,6%, 4,5 pontos percentuais acima do registrado no mesmo período. Nenhum desastre, a gente pode dizer aqui, tudo mais ou menos dentro do esperado, mas como a gente pode ver, até nessa comparação entre as empresas que divulgaram ontem, a gente vê as empresas da baixa renda performando melhor, com mais crescimento, com mais até crescimento de preço, crescimento de volume de lançamentos, e a gente não vê a média e alta renda dessa forma. E talvez o grande exemplo, ou aonde os olhos do mercado se voltam bastante, como o próprio André trouxe aqui ontem, é para a Direcional, que também soltou sua prévia operacional na data de ontem. Com esses resultados então do segundo TRI, a Direcional lançou 16 empreendimentos no decorrer do segundo trimestre de 2024, que resultou num VGV de 1,4 bi.
1,2 bi percentual da companhia, tirando aquilo que é de sócios, um crescimento de 52% sobre o trimestre anterior. Considerando o primeiro semestre do ano, os lançamentos totalizaram 2,3 bilhão e teve um crescimento de quase 10% em relação ao volume lançado no primeiro semestre do ano passado. Os produtos sob a marca Direcional representaram 71% do VGV, enquanto os empreendimentos da Riva, que é uma incorporadora da Direcional que atua numa faixa um pouquinho superior, responderam por 29%. O VGV líquido contratado no segundo trimestre marcou mais um recorde absoluto na história da Direcional e foi de 1,6 bilhão. Desse modo, o crescimento observado em relação ao 2T23 foi de 68%, em comparação ao primeiro TRI de 24%. As vendas cresceram 24%, lembrando, o primeiro TRI de 24 já havia sido um recorde para a Direcional. O Grupo Direcional reportou, então, com isso, geração de caixa de 219 milhões no segundo trimestre de 24. E o resumo da ópera é esse: as incorporadoras de baixa renda estão voando, Gabriel. Perfeitamente, nós tivemos diversos programas, inclusive anunciados pelo governo, reforço do Minha Casa Minha Vida, programas inclusive regionais, como foi o Pode Entrar aqui na cidade de São Paulo, que também impulsionou esses resultados de companhias, de incorporadoras e construtoras de baixa renda. Desde o ano passado, se eu não me engano, ano passado foram as grandes vencedoras da Bolsa, tiveram as maiores altas, ele Tendem em específico, as empresas mais voltadas à baixa renda foram as melhores em desempenho na nossa Bolsa de Valores. Pelo menos quando a gente olha ali para setores mais tradicionais, para dentro da carteira do Ibovespa, nós tivemos algumas construtoras dentre essas companhias com as melhores movimentações. E claro, neste começo de ano sofreram alguns descontos, agora parecem com os resultados voltar a atrair a atenção do mercado. Mário Goulart, temporada de resultados. Tem alguma coisa que você está curioso para descobrir